Palmeiras campeão brasileiro. Palmeiras do Abel Ferreira é bicampeão brasileiro de forma consecutiva. E o que eu quero deixar claro aqui, que é uma lição de vergonha na cara para esse elenco do Flamengo. Porque o Palmeiras é um elenco tão vitorioso quanto o do Flamengo, esse elenco atual do Palmeiras, ganhou tudo, tem jogadores que se tornaram ídolos imortais do Palmeiras, assim como tem esse Flamengo, e ele acaba com essa desculpinha fajuta de alguns torcedores do Flamengo que querem falar: o time do Flamengo acomodou, o time do Flamengo já ganhou tudo, então os caras não têm mais tanta motivação. Isso é lorota. O Palmeiras do Abel Ferreira serviu para mostrar para o torcedor do Flamengo que isso é desculpa para falta de vergonha na cara, que isso é desculpa para falta de motivação, que isso é desculpa para acomodação. É um time do Flamengo acomodado. E é um time do Flamengo, isso é muito importante deixar claro. O Palmeiras não passou vergonha quando ele foi eliminado da Libertadores. O Palmeiras teria um ano frustrante, sim, se não ganhasse nada nessa temporada. Por quê? Porque é um timaço. É um time que tem um baita elenco. E é um time que não deveria passar uma temporada sem ganhar nada. Mas seria frustrante. Não seria vergonha como seria o ano do Flamengo, e foi o ano do Flamengo. Porque o Palmeiras chega numa semifinal de Libertadores, chega contra o Boca Juniors, que é um gigante do futebol sul-americano, e perder para o Boca uma vaga nos pênaltis não é vergonha. Agora, o Flamengo, sim, passou uma vergonha quando foi eliminado pelo Olímpia. O Flamengo teria uma final de Libertadores no Maracanã se tivesse vergonha na cara, na sua casa. E acabou sendo uma vergonha ainda maior, porque quem ganhou essa Libertadores foi o Fluminense. Um dos grandes rivais do Flamengo, aproveitou a chance de disputar uma final de Libertadores na sua casa e foi campeão dentro do Maracanã. Então, esse Palmeiras do Abel Ferreira, que não é só do Abel, não. Tem o Rony, que ganhou tudo pelo Palmeiras. Tem o Dudu, que está machucado, mas que ganhou tudo pelo Palmeiras. Tem Rafael Veiga. Tem o Endrick, que já está vendido por 60 milhões de euros para o Real Madrid e não se acomodou e quis ganhar um título pelo Palmeiras. Tem o Gustavo Gomes, que ganhou tudo pelo Palmeiras. Marcos Rocha, o Everton, Piquerez, todos ganharam tudo pelo Palmeiras. Quase todos, Zé Rafael. E é um grupo que não se acomodou. Então, que sirva para o torcedor do Flamengo ver a pouca vergonha que existe dentro do Flamengo hoje e não fale: se acomodou, o time está acomodado. Não. É um time que não tem disciplina, é um time que falou que não jogou. As pessoas falam: não jogou pelo Sampaoli. Que se dane o Sampaoli. Se tem jogador que não joga no Flamengo porque tem treinador que ele não gosta, ele não tem que ser respeitado. Ele não tem que ser levado a sério. E o ano do Flamengo tem um ponto positivo. Do Flamengo não ter ganhado nada nesse ano. Nada. Tem um ponto positivo. Que se o Flamengo vence esse título brasileiro, ia acabar com todas as vergonhas, eles iam esconder todas as vergonhas que o Flamengo passou na temporada. Então, o ano que para mim é o mais vergonhoso da história do Flamengo, porque tem 7 títulos disputados, com um time milionário, com um time com salários astronômicos e não ganhar nada. Um ano que seria uma vergonha, ele se concluiu como uma vergonha. E se o Flamengo tivesse vencido esse Brasileirão, essa diretoria ia falar para a torcida que foi um ano bom, que teve um título brasileiro. Realmente, quando um time tem um título brasileiro, não dá para dizer que foi um ano ruim. E esse Palmeiras mereceu muito mais o título brasileiro do que o Flamengo. Porque é um Palmeiras que tem raça, que tem sangue nos olhos, que nunca se acomodou e que não seria uma vergonha de ano se não tivesse sido campeão brasileiro. Porque pelo menos se esforçar, pelo menos representar a camisa do Palmeiras, esse time representou. E a outra pouca vergonha da temporada é o Botafogo. O Botafogo nesse ano foi uma chacota. O Botafogo nesse ano foi uma piada. O Botafogo mostrou ser um time frouxo. Jogadores frouxos nessa temporada. Abriu 15 pontos. 15 pontos de diferença para o vice-líder. E deixou perder essa liderança. O Botafogo, ele entra para a história como a maior entregada da história do Campeonato Brasileiro.
E não é entregada só dos pontos corridos, não. É da história do Campeonato Brasileiro, que eu considero o Campeonato Brasileiro desde 71. Eu não vou ficar falando o que as pessoas querem escutar. E o Botafogo, ele teve a campanha mais vexatória da história do Campeonato Brasileiro. Um time que se mostrou frouxo, um time que mostrou que não aguenta pressão, um time que mostrou que não merecia ser campeão brasileiro, porque tinha 15 pontos de frente e deixou passar. Então, o que eu quero dizer? É um Palmeiras que dá uma lição de vergonha na cara para o Flamengo, porque é um time acomodado desse Flamengo. Eu renovaria esse time todo do Flamengo. Estou sendo bem sincero. Acho que chegou uma hora de renovação. Ah, mas o Gabigol é ídolo. Ah, mas o Bruno Henrique é ídolo. Tá bom, uma hora vai ter que mudar. Não dá para ficar renovando por 3 anos com jogadores que estão querendo ganhar mais de 2 milhões de reais por mês. Na minha opinião. Então, eu acho que tem que ser um Flamengo que tem que se reformular e que, acima de tudo, tem que querer ganhar. É um Flamengo que não passou, em momento nenhum dessa temporada, tirando nesse período do Tite, uma vontade de ser campeão. Determinação, jogar pela torcida. Não, pelo contrário. Eu vou dizer um jogo recente que o Tite já estava e que me incomodou. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo perdeu de 3-0 no Maracanã. Era para todos os jogadores do Flamengo saírem putos do gramado, não cumprimentar ninguém, sair de cabeça baixa porque foi uma vergonha. Ficou todo o time do Flamengo no meio de campo, rindo com os jogadores do Atlético Mineiro, trocando camisa com os jogadores do Atlético Mineiro, apilhado, mas é fair play. Fair play é o escambau. Fair play para mim é você não fazer falta, é você não ser violento. Agora, perdeu na sua casa com o Maracanã lotado e ficar dando sorrisinho para adversário, ficar trocando blusinha para adversário, isso mostra que esse Flamengo não tem mais cara de um time vencedor. Eu acho que o Tite pode mudar isso, devolver a vergonha na cara para esse time. Mas que eles tiveram uma lição desse Palmeiras, foi maravilhoso o seu Palmeiras, porque acaba com essa desculpinha do Flamengo, acomodaram porque ganharam tudo. Esse Palmeiras ganhou tudo. Esse Palmeiras ganha nesse ano o seu 2º título brasileiro consecutivo, porque foi no ano passado, ganhou 2 Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou 2 Paulistas, isso tudo nessa geração. Então acaba com essa desculpinha esfarrapada do time do Flamengo de acomodado. Então é o Palmeiras que dá lição de vergonha na cara para o Flamengo e lição de culhão para o Botafogo. É um Botafogo ridículo. A torcida do Botafogo vai virar piada nesse ano. A torcida do Botafogo vai ter que aturar a pilha, porque os botafoguenses já estavam comemorando o título. O Pantera, que é um torcedor tradicional do Botafogo, ele tinha tatuado já o título brasileiro de 2023. O cara tatuou o título brasileiro de 2023. E agora o que ele vai fazer? Vai ter que fazer alguma tatuagem em cima, vai ter que apagar, porque o Botafogo passou um mau papelão. Então é o Palmeiras que esfrega na cara de 2 times cariocas. Esfrega na cara do Botafogo, que sabe lidar com pressão, é um time que gosta de ser campeão e sabe ser campeão, e esfrega na cara do Flamengo, que tem vergonha na cara, mesmo sendo um time multicampeão. O Tite, para mim, pode melhorar esse Flamengo? Pode, mas eu renovaria. Já deu. Aí teve festinha hoje do Felipe Luiz. Felipe Luiz merece essa despedida, mas aí tem a torcida do Flamengo já, o Gabigol chorando. Aí a torcida do Flamengo querendo fazer babação de ovo pro Gabigol. Ah, Gabigol mostrou sentimento pelo Flamengo, chorou. Que se dane que o Gabigol chorou. Gabigol tem que jogar bola. Não adianta ficar chorando lá no banco de reservas e ficar mais preocupado em fazer musiquinha do que jogar bola, em querer ser chamado de Lil Gabi e não de Gabigol. Ele não ganha dinheiro com música. O que banca o Gabigol é o futebol. O que banca o Gabigol hoje é o Flamengo. Então, a primeira preocupação do Gabigol tem que ser a bola. Se a torcida do Flamengo está viralizando aí a imagem do Gabigol chorando, eu não acho que tem que dizer, nossa, olha que sinal de sentimento do Gabigol. Para mim, se teve uma coisa que o Gabigol não mostrou nesse ano, foi sentimento pelo Flamengo. Foi dedicação, foi esforço. Um Gabigol mal demais, um Gabigol irônico com a torcida, porque quando criticado ficava mostrando pet e ficava também postando foto, dando gargalhada nas redes sociais. Então, esse choro dele pela despedida do Felipe Luiz, o torcedor pode viralizar na rede social, querer contar historinha. Ai, Gabigol mostrou sentimento pelo Flamengo? Porra nenhuma. Para mim, ele mostrou sentimento pelo Felipe Luiz.
Se tem uma coisa que ele não mostrou nesse ano, foi comprometimento com o Flamengo. Tá fora de forma, tá jogando mal, tá debochando a torcida. E se continuar assim, a diretoria do Flamengo não vai renovar com o Gabigol, tá? A diretoria do Flamengo se recusou a renovar nesse momento, vai esperar para ver se o Gabigol vai voltar a entregar o que ele pode. O dedinho perdido do Lula palmeirense, tá sorrindo à toa, ele bota, chora mingão. É sempre bom ver flamenguista triste. Não é triste, não. É realista, tá, Dedinho? É realista. Tem que deixar claro pro torcedor que é um Flamengo ridículo nessa temporada. É um Flamengo que disputou o Mundial de Clubes, perdeu a semifinal pro Al Hilal. Foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia do Paraguai. Um time que tem história, mas que vive um momento péssimo, não joga nada, time ruim. Perdeu de 4 para o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Perdeu de forma bizarra para o Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo, que é um elenco muito mais fraco. Muito mais fraco. Perdeu para o São Paulo. O Flamengo colecionou vergonhas nessa temporada. Esse ano do Flamengo, na minha opinião, é um ano mais vergonhoso da história do clube. Pilhado, mas já tiveram times muito piores, já. Mas eram times ruins, não eram times com salários milionários como esse. Esses são jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês, ganham em dia. É um Flamengo que é uma potência financeira e que conseguiu disputar 7 títulos no ano e não ganhar nada.